Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, muito bom dia! Estamos no ar com mais um programa Conexão. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa de entrevistas. Hoje vamos mergulhar em um tema que está em alta e que merece nossa atenção: as apostas realizadas por meio da internet. Com a facilidade que a tecnologia nos oferece, cada vez mais pessoas estão se aventurando nesse universo. Mas será que entendemos todos os riscos e consequências que vêm junto com essa prática? Para nos ajudar a desvendar esse tema, temos o prazer de receber o professor de Finanças e também mestre em Gestão Pública e diretor de Administração e Planejamento do IFES de Venda Nova, o professor Cristiano Fim, que irá compartilhar sua visão crítica e seus estudos sobre o assunto. Vamos discutir como funcionam as apostas online, a importância de ter critério e cuidado ao participar e as regulamentações que envolvem essa atividade. O objetivo é que você, ouvinte, saia dessa conversa mais informado e ciente dos perigos que podem surgir quando o jogo se torna uma rotina. Para falar então sobre esse assunto e esclarecer as nossas dúvidas, recebo aqui o professor Cristiano Fim. Professor, bom dia, seja bem-vindo ao programa Conexão. Bom dia, Edésio, bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação, estar mais uma vez aqui na Rádio FMZ para trazer algumas informações que podem ser úteis para que as pessoas tomem decisões de uma forma mais consciente. E a você, ouvinte, prepare-se para reflexões importantes e dicas valiosas. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos falar sobre as apostas realizadas por meio da internet. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui Cristiano Fim, que é diretor de Administração e Planejamento do IFES de Venda Nova, também é mestre em Gestão Pública e professor de Finanças. Professor, vamos começar pelo seguinte, o que são esses jogos de apostas online que estão cada vez mais presentes aí no dia a dia da sociedade? São jogos onde o resultado é influenciado por um fator aleatório, como por exemplo quando a gente joga dados, são chamados jogos de azar. Os mais populares que a gente tem observado atualmente são os cassinos online e as apostas esportivas, conhecidas também como bets, que é uma palavra inglesa que significa apostas. Os objetos dessas apostas podem ser os mais diversos, como por exemplo, resultado de jogos de futebol, que é o mais comum, resultado do Oscar, de reality shows, resultado das eleições, enfim, qualquer evento, Edésio, que chame a atenção das pessoas pode se tornar um objeto de apostas. Por quê? As casas de apostas, elas precisam de um volume de apostadores. E esses eventos acabam se tornando um atrativo para isso. E, professor, qual é a regulamentação para este tipo de jogo? Bom, a explosão das apostas esportivas aqui no Brasil teve início com uma lei que foi sancionada em 2018, que legalizou esse tipo de apostas. E essa lei, ela exigia que o Ministério da Fazenda regulamentasse essas apostas em até 4 anos. Mas isso não aconteceu, Esses tipos de apostas, eles foram tirados da ilegalidade por essa lei de 2008, mas permaneceu por 6 anos sem regras. E aí, dessa forma, o mercado, esse mercado de negócios, foi inundado por sites estrangeiros de outros países, E sem a regulamentação, diversas empresas mal intencionadas se recusavam a liberar os saques, por exemplo, ofereciam jogos viciados com resultados já pré-determinados,
cancelavam as apostas vencedoras, entre outros golpes, né, sem que essas empresas pudessem ser penalizadas, porque elas não estavam aqui no país. E nos últimos anos, né, essas casas de apostas, elas têm, que a gente conhece como bets, né, elas têm surgido como as principais empresas com reclamações no Procon e no site Reclame Aqui, né? E são reclamações quase sempre de consumidores que não conseguiram sacar seus ganhos, e como essas empresas estavam, né, no exterior, não havia nada que as autoridades brasileiras pudessem fazer. Nem sequer o dinheiro ficava aqui no país, porque elas mandavam, remetiam esses recursos para fora por meio de operações de câmbio, tá? Então, com a intenção de corrigir essas irregularidades e também de aumentar a arrecadação, o governo fez um projeto de lei no ano passado, bem recente, para definir regras de exploração desse tipo de serviço aqui no Brasil. E agora, por exemplo, os sites das apostas, eles precisam ser sediados aqui no país e toda a movimentação de dinheiro ocorre por meio das transações de Pix, que o governo possui um certo poder de gerenciamento, né? Então, as normas foram sendo publicadas ao longo do ano de 2024 e entraram em vigor agora, 1º de janeiro de 2025. Tá? Então, para operar legalmente agora, as empresas elas precisam realizar um cadastro junto ao Ministério da Fazenda até o dia 20 de agosto desse ano. Então, está um processo que está ainda em andamento, caminhando, né, para ser plenamente estabelecido sobre essa questão de regulamentação. Professor, então a partir dessa regulamentação, há algumas novidades, algumas regras a serem seguidas, não é isso? É isso mesmo, né? Essa regulamentação recente, que começou a vigorar este ano, ela traz algumas definições, como por exemplo, a partir de agora, as empresas, as casas de apostas, elas precisam ser nacionalizadas, ou seja, tem que ter um registro no Brasil. Além disso, somente as pessoas com mais de 18 anos podem jogar agora. E para fazer o acesso nos aplicativos e sites, vai ser exigido o reconhecimento facial das pessoas. E uma coisa muito interessante que essa legislação traz também, que ainda não está funcionando, mas eu espero que em breve aconteça, é um cadastro de jogadores compulsivos que serão impedidos de jogar. Tá? Então a gente está aguardando bem ansiosamente essa novidade para atender, né, uma situação problemática que vem acontecendo hoje em dia. E outra questão, tem mais novidades, né? Os atletas profissionais, eles são proibidos de jogar, né? Para tentar evitar a manipulação e interferência nos resultados, né? E por último, a gente observa o quê? Que essa legislação ela traz também, ela estabelece a tributação tanto das casas de apostas quanto dos apostadores, né? Então, mas a gente tem que fazer uma pequena ressalva. Mesmo com a lei de legalização em 2018, agora uma lei de regulamentação desse mercado, a gente precisa reconhecer que mesmo em um ambiente maduro de jogos, como por exemplo é a realidade hoje do Reino Unido, lá já há muito tempo acontece esse tipo de jogos, inclusive ele está regulamentado desde 2005 lá, né, essa modalidade de aposta. Mesmo lá, né, com esse tempo todo, ainda 6% das apostas elas acontecem à margem da lei, ou seja, sem seguir as normas na ilegalidade. Então essa regulamentação ela vem para auxiliar, mas ela não vai impedir 100% que ocorram fraudes. Certo, professor, nós vamos dar uma pausa agora na nossa conversa, vamos para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com o professor Cristiano Fim, conversando sobre apostas realizadas por meio da internet. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ, hoje conversando sobre as apostas realizadas por meio da internet. E o nosso convidado é o professor Cristiano Fim, que é diretor de Administração e Planejamento do IFES Venda Nova, além de mestre em Gestão Pública e professor de Finanças. Professor, no bloco anterior o senhor deu um panorama de como ocorrem esses jogos no Reino Unido.
E como que é o cenário aqui no Brasil? No Brasil, né, a gente acho que até uma percepção comum entre as pessoas, né, da nossa sociedade, esses jogos estão por todo lugar. Nas camisas dos times de futebol, nos nomes dos campeonatos até, na televisão, sites, redes sociais principalmente. Para onde a gente olha, lá tem uma propaganda das casas de apostas esportivas, né, principalmente. Estima-se que o mercado de jogos online tenha movimentado em 2023, aliás, 100 bilhões de reais. Só no Brasil? Somente no Brasil. Um mercado sem regulamentação, ano passado. Em 2023 e ano passado, né? Então é um dinheiro que, segundo as pesquisas, ele deixou de ir para o consumo de bens e serviços essenciais, né, para a subsistência, como alimentos, educação, e o dinheiro foi gasto, inclusive, por beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família. Uma outra observação que nos dá uma noção da dimensão desse setor de jogos é que existem hoje no Brasil cerca de 5 mil empresas com essa atividade econômica, de acordo com dados da Receita Federal. Isso surgiu de 2018 para cá, né? Então, é uma concorrência tão acirrada, tão feroz, que a gente observa o quê? Hoje, 39 dos 40 clubes de futebol da Série A e B, eles são patrocinados por companhias, por empresas do setor de apostas. E os valores desses patrocínios são até 3 vezes maiores do que os patrocínios anteriores, né? Somente no mês de agosto do ano passado, 2024, as apostas movimentaram 20 bilhões, né? É uma quantia que supera o valor de grandes empresas nacionais. O que a gente está testemunhando é que o Brasil se tornou um dos principais mercados do mundo de apostas online, né? De acordo com a pesquisa divulgada em outubro do ano passado também, pelo Instituto Data Senado, mais de 22 milhões de pessoas fizeram algum tipo de aposta só naquele mês, né? E a maioria dos apostadores com idades entre 16 e 39 anos. Então, com certeza, professor, esse mercado brasileiro também atrai os olhares de empresas de interesses estrangeiros, né? Sem dúvidas, né? O Brasil, antes da regulamentação, elas dominavam, né? Após agora a regulamentação, elas estão tendo que se nacionalizar, mas não deixam de ser conglomerados estrangeiros, multinacionais, que estão atuando aqui no país, né? Porque esse tipo de jogo ao redor do mundo ele já era praticado, né? Em diversos países já existia a autorização. No Brasil até 2018 eles eram proibidos, eles aconteciam de forma ilegal. Então, após o ano de 2018, eles foram legalizados e o Brasil foi invadido por empresas estrangeiras que já tinham a expertise do negócio. E que impactos, professor, esse tipo de negócio pode trazer para a economia do país? Então, nós precisamos ressaltar o quê? Esta modalidade de negócio não gera produção de bens e serviços diretos dentro do país. Então ela não influencia diretamente no PIB. Ou seja, as pessoas deixaram de utilizar os recursos que apostam, né? Deixaram de utilizar para compra de bens e serviços no varejo, por exemplo, o que pode causar até um desestímulo econômico, né, no país. Por outro lado, ela gera arrecadação para o governo, né? Só com as taxas para a outorga do funcionamento das bets, que vai começar agora em 2025, o governo espera arrecadar mais de 2 bilhões de reais. O Tesouro Nacional também vai recolher dos apostadores 15% de imposto de renda sobre os seus ganhos, e das empresas, né, as casas de apostas, serão tributadas em 12% sobre a receita, além de uma outra tributação, uma taxação entre 13% e 16% em impostos sociais. Além disso, o mercado de apostas pode trazer um incentivo também para os esportes, na medida que ele gera patrocínios, né, incentiva os atletas. Mas o que a gente pode perceber disso tudo? Que existem aspectos econômicos que podem ser negativos,
contudo gera uma perspectiva de arrecadação de impostos sobre a movimentação financeira, né, que resulta dessas apostas. De forma geral, tem prós e contras para a economia do país, né? Sendo que o que a gente tem observado até o momento é mais uma preocupação do que uma expectativa de benefícios. Certo, professor. Então, para chegar a todo esse montante de arrecadação por meio dessas apostas, é sinal que há aí um hábito muito grande dos brasileiros em fazê-las, né? E qual é o reflexo que essa cultura de jogos pode trazer para a nossa sociedade? Olha, para a sociedade, né, utilizando uma analogia, o que a gente percebe é uma epidemia das bets, né, digamos assim. A disseminação dessas apostas pelo país é rápida como se fosse um vírus, né? E ela pode fazer mal tanto à saúde quanto ao bolso das pessoas. Basta a gente observar algumas notícias que circulam na mídia, né? Por exemplo, a compulsão por apostas, ela causa danos psicológicos nas pessoas, né? Está entre os principais motivos de divórcio do país, né? No Brasil, os cartórios estão percebendo, né, os advogados, a área jurídica, está percebendo que a compulsão por apostas tem destruído casamentos, né? Também causas mais graves, como suicídio também, tá? Então é um tema muito delicado. As pessoas viciadas, elas estão vendendo até as suas casas para jogar, né? E além disso, os índices já estão mostrando que aproximadamente 1 milhão de pessoas estão endividadas no Brasil por causa da realização de apostas. Então é um contexto social que pode levar a consequências graves na vida das pessoas. E tudo isso em razão de um entretenimento, que é o que são as apostas. Muito bem, professor. Nós vamos agora para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. O nosso assunto hoje são as apostas realizadas por meio da internet e o nosso entrevistado é o professor Cristiano Fim. E diante, assim, professor, de todos esses efeitos, né, que estão aí evidentes, né, atualmente, por que as pessoas ainda continuam jogando? Então, as apostas, elas mexem com a esperança das pessoas em terem uma vida melhor. Para entender isso, né, nós precisamos destacar que os jogos de azar, eles estão historicamente presentes na sociedade humana. Não é de agora isso. Isso vem desde lá a Roma Antiga, onde existiam os gladiadores, que eram objeto das apostas entre as pessoas. Então, o ato de apostar e o desejo de ganhar muito dinheiro, eles liberam uma substância no cérebro que se chama dopamina, que é um neurotransmissor que gera a sensação de prazer e satisfação nas pessoas. É a mesma substância que é liberada pela utilização de drogas químicas. Olha só. E é por isso que a gente utiliza o termo vício, né, para o comportamento compulsivo em apostar, que inclusive é considerado como uma doença. O nome dessa doença é ludopatia, tá? Que é o vício em apostas e que necessita de tratamento médico. Mas um outro aspecto da atualidade que pode auxiliar o entendimento do motivo pelo qual as pessoas jogam cada vez mais é que, se a gente observar os programas na TV, na internet, as propagandas ali desses programas parecem ter sido monopolizadas por casas de apostas. Então existe um estímulo externo muito forte, né, para que as pessoas realizem essas apostas. Como se fosse um critério para inclusão social, por exemplo, né, em um determinado grupo. Por exemplo, você está num bar e seus amigos lá todos falando sobre apostas. Aí você acaba se sentindo um pouco até excluído se você não apostar também. E, professor, é possível viver com a renda que se ganha dessas apostas? Olha, quem realiza constantemente jogos de azar, se ainda não perdeu, vai perder dinheiro com apostas. E eu não estou torcendo contra ninguém, por favor, não me entenda mal. O que eu estou dizendo é um fato, né? As casas de apostas foram feitas para ganhar dinheiro, que vem do bolso dos apostadores. Em um curto prazo, talvez, uma aposta ou outra, o apostador pode até ganhar dinheiro.
E é isso que faz com que ele aumente o prazer em jogar. Mas no longo prazo, após muitas apostas, o jogador vai ficar no prejuízo. E isso é comprovado matematicamente, né? Os sistemas das casas de apostas envolvem algoritmos, métodos estatísticos que são elaborados para que as casas de apostas nunca fiquem no prejuízo. Eu vou citar aqui um exemplo rápido sobre isso. Existe uma teoria matemática chamada Lei dos Grandes Números, que funciona da seguinte forma: se você jogar cara-coroa com uma moeda, por exemplo, e fizer 10 lançamentos, pode ser que você acerte as 10 vezes, ou a maioria dessas 10 vezes. Porém, se essa moeda for lançada 10.000 vezes, os resultados vão se aproximar de 50% para cada aposta. E essa é apenas uma das ferramentas matemáticas que são utilizadas nos sistemas das casas de apostas para que elas nunca percam. Então, professor, essa engrenagem dos jogos funciona de uma forma que essas empresas elas continuem arrecadando e tendo lucro em cima dos jogos, né? Sem dúvidas. Aqui no Brasil, a cultura era muito das loterias, da Mega Sena, né? Onde as pessoas apostam e obtêm uma premiação de volta, e a outra parte dessa premiação é destinada para causas sociais, né, no país. Diferentemente, esses cassinos online, essas bets, uma parte é para lucro, né? E uma parte é para premiação. Mas essa premiação ela é muito pequena diante da grande divulgação que acontece. A gente vê o quê? Muitos influenciadores digitais, várias testemunhas na internet dizendo que ganham muito dinheiro. Mas na maioria dos casos isso é patrocínio, é propaganda, né? No intuito de estimular as pessoas a jogarem. Então tem que tomar muito cuidado com essa influência, porque é uma influência falsa que pode gerar na pessoa um comportamento que ela pode não controlar mais. E professor, nós vemos, né, alguns influenciadores nas redes sociais postando, compartilhando sobre jogo do tigrinho. Esse tipo de jogo ele faz parte de todas essas apostas online também? Exatamente, né? É um jogo aleatório, né? Você tem que acertar uma determinada sequência e isso é determinado por um sistema que é elaborado pela própria empresa, né, que presta esse serviço. Então se encaixa perfeitamente, né, nessa modalidade e usa todas essas ferramentas matemáticas para nunca perder. Professor, atualmente também se fala muito em investimentos. As apostas online, elas podem ser consideradas um investimento? Então, Edésio, muito boa a sua pergunta, porque isso é uma dúvida de muita gente. E a resposta para isso ela é bem categórica, tá? Jogos de azar, eles não são investimentos. São coisas bem distintas. Quando você realiza um investimento financeiro, existem critérios, existem estimativas baseadas numa realidade econômica, que elas podem ser avaliadas e julgadas como procedentes ou não. Ou seja, é uma decisão que se toma de uma forma muito mais consciente, que a pessoa mantém um certo controle sobre a sua renda, sobre o resultado dos investimentos. As apostas não. A única coisa que a pessoa tem controle é o dinheiro dela antes de apostar. Porque depois que ela aposta, o dinheiro já não é mais dela, ela não controla o próprio dinheiro e muito menos o resultado futuro de algo aleatório. Então, é extremamente diferente você realizar um investimento financeiro, né, com base nas metodologias, nos conceitos, no sistema financeiro nacional, né, e realizar uma aposta no tigrinho, por exemplo, uma aposta nas bets, procurando determinar o resultado de uma partida de futebol, né? São conceitos bem distintos e que jamais devem ser confundidos. Então, professor, diante disso tudo, que mensagem assim o senhor poderia deixar aí para os nossos ouvintes ficarem sempre atentos? Eu gostaria de deixar uma mensagem de cuidado consigo próprio, com as pessoas da família, se perceberem que a situação está fugindo do controle, de um nível saudável de comportamento, que procurem ajuda o quanto antes, para que os danos que podem ocorrer causados pelas apostas não se tornem irreversíveis na vida das pessoas, que é o que a gente tem
presenciado ultimamente no noticiário, situações muito desagradáveis que a gente não desejaria para ninguém acontecendo. E às vezes parece que isso está muito distante, mas tem pessoas do nosso lado, às vezes no bar jogando, né? Durante uma partida de futebol tem pessoas jogando. Então a gente tem que se policiar também quanto aos nossos familiares, as pessoas que a gente gosta, que está próximo da gente, para que não adoeçam. Como eu já disse anteriormente, isso pode se tornar uma doença, né? Que vai necessitar de um acompanhamento médico. A pessoa não consegue por si própria sair, né, dessa ludopatia, né? E, enfim, cuidado e joguem com consciência, é um entretenimento. Então, porque tudo que a gente faz dentro de uma quantidade adequada pode não nos fazer tanto mal, né? Então tem que ter um volume de jogos com responsabilidade, com autocontrole principalmente. Muito bom, professor. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aí sintonizado conosco em mais um episódio do nosso programa Conexão. E, claro, agradecer ao nosso convidado, professor Cristiano, por ter explanado, tirado as nossas dúvidas e falado sobre esse assunto tão importante e tão delicado aí da nossa atualidade. Professor Cristiano, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Edésio, pela oportunidade, tá? E eu queria também parabenizar a Rádio FMZ por estar prestando esse serviço de conscientização para as pessoas. Então, muito obrigado e parabéns pelo programa. E agora você, ouvinte, fica com a nossa programação normal e a gente volta a se encontrar no próximo programa Conexão no final de semana que vem. Até lá! Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.